Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e vivo aqui na Suíça. E hoje venho falar aqui no canal como se naturalizar suíço, ou seja, como é que se pode tornar suíço. Se estiverem interessados neste assunto, fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever, é de graça, não têm que pagar nada. Comentarem, partilharem com os vossos amigos e familiares e deixarem o vosso like para eu saber se vocês gostam deste tipo de conteúdo ou não. E agora vamos lá para o vídeo. Há três maneiras de você se tornar suíço. O primeiro tópico é por nascimento, o segundo tópico é por casamento e o terceiro tópico é por morar aqui há alguns anos. Agora vou-vos falar sobre o primeiro tópico por nascimento. Mesmo que você tenha nascido aqui na Suíça, se um dos pais não for suíço, você não é suíço. E o mesmo acontece um suíço que tem um filho fora da Suíça. Ele pode se naturalizar suíço, mas para isso ele terá que preencher alguns papéis até aos 25 anos. Depois disso, se não preencheu os papéis até atingir os 25 anos, pode fazer isso até aos 35 anos, tem mais 10 anos para o fazer, mas para isso terá que preencher mais algumas regras. Terá que morar aqui na Suíça e também terá que provar que está integrado aqui na Suíça e depois outras coisas também. Agora vou-vos falar sobre o tópico através do casamento. A naturalização por casamento é a forma mais rápida de se tornar suíça ou de suíço, mas também não é assim tão fácil, não é hoje casar e amanhã virar suíço. Existem regras para isso e as regras são divididas em duas: morando fora da Suíça ou morando aqui na Suíça. Porque mesmo que você more fora da Suíça e ser casada, se você for casada com um suíço, tem direito à naturalização suíça. Se for o seu caso, você mora fora da Suíça, existem várias regras e uma das regras é: você tem que estar casada há pelo menos 6 anos, falar um dos idiomas da Suíça, ou seja, se você, porque os idiomas da Suíça é o francês, o alemão, o italiano e o romanês, tem que falar um dos idiomas. Provar que sabe alguns costumes da Suíça e fazer parte de alguma comunidade. E mostrar também que está integrado. E o melhor mesmo também, que ajuda muito, é já ter passado férias aqui na Suíça, porque se você já esteve aqui na Suíça, quer dizer que está interessado no país do seu marido ou da sua mulher. E a naturalização por casamento para quem mora na Suíça também tem algumas regras, e uma das regras é: você tem que morar aqui na Suíça há pelo menos 5 anos e ser casada há pelo menos 3 anos. Tem que mostrar que está integrado, falar também um idioma e você tem que também fazer uma entrevista. É mais fácil a naturalização através do casamento, mas também não é de graça. Se você não casou com um suíço, se não tem um pai ou mãe suíça, a única hipótese de se tornar suíço é morando aqui há alguns anos na Suíça. A naturalização para pessoas que moram aqui há alguns anos, existem também algumas regras, e uma das regras é morar aqui na Suíça há pelo menos 10 anos, sendo que 3 desses anos deve ser nos últimos 5 anos antes de pedir a naturalização suíça. Tem que ter vários requisitos. O primeiro é provar que está integrado. O segundo é fazer parte de algum clube, de alguma organização ou de um trabalho voluntário que prove que você tem laços aqui na Suíça, e tem que ter o permis C, porque se tiver a permissão de residência B ou L, não lhe vão dar a naturalização, terá que pedir só quando estiver com o permis C.
porque existe muita gente que vive aqui na Suíça durante muitos anos, porque o máximo patamar dos permis é o permis C, e então existe muita gente aqui na Suíça que vive muitos anos só com o permis C e nunca pede a naturalização suíça. Mas se for o seu caso, que queira pedir a naturalização suíça e já tenha o permis C, aí já pode pedir o passaporte suíço. Tem que provar também que conhece uma das línguas oficiais da Suíça. Tem que ter o certificado de conhecimento dessa língua. Ou seja, tem que ter o A2 na escrita e o B1 falado. Então, depois disso, tem que passar um teste de naturalização. É um teste enorme em que tem várias perguntas de geografia, de história, de saúde, de deveres, de direitos dos cidadãos. Para estar preparado para esse teste, tem alguns cursos que algumas universidades e também algumas instituições dão às pessoas que queiram se naturalizar. Esses cursos são dados durante 3 dias ou mesmo durante uma semana, em que preparam, em que faz a pessoa que dá esse curso, prepara as pessoas que queiram fazer a naturalização em várias perguntas que podem sair nesses testes ou não, porque as perguntas variam muito. Ele acaba por explicar um pouco sobre toda a história, geografia, direitos e deveres daqui da Suíça. Tem que fazer esse teste. Sem fazer esse teste, não obtém a nacionalização suíça, e depois tem que preencher vários papéis. Pedir a nacionalização suíça, e antes de fazer o teste, terá que preencher vários papéis. E um dos papéis, o primeiro, é não ter antecedentes criminais aqui na Suíça. Esse papel que precisa de apresentar pode pedir na poste e custa mais ou menos 20 francos. O segundo tem que provar em como nunca precisou da assistência social. O terceiro tem que provar que não tem dívidas aqui na Suíça, que é o papel das pursuites. Se for criança que esteja a pedir a naturalização, em primeiro tem que ter estudado ou estuda aqui na Suíça. Segundo, entre as idades entre os 8 e os 18 anos de permanência, contam em dobro. Ou seja, as crianças não precisam de estar aqui 10 anos para pedir a naturalização suíça. Cada ano, dos 8 aos 18, vai contando a dobrar. Estes são os requisitos. Depois de juntar todos estes requisitos, que é um monte de papelada, você pode, entretanto, dar a entrada com o processo. O processo é longo, pode demorar cerca de 18 meses, 24 meses, e há processos que até duram 4 anos. E pode custar entre 800 francos, 2.000 a 3.000 francos, conforme os cantões. E isto por cada pessoa, ou seja, se for uma família de 4 pessoas e se tiver que pagar 1.000 francos por cada processo, são 1.000 vezes 4, ou seja, tem que pagar 4.000. O processo passa por 3 fases. A primeira fase é local, ou seja, você vai com os papéis à comuna. Eles, entretanto, avaliam todo o seu processo. Pode demorar algum tempo até vir alguma resposta. Quando vai dar entrada desse processo, já paga algumas taxas. E depois a comuna, depois de avaliar todo o seu processo, e se tudo estiver correto, irá passar para o outro patamar. E o segundo patamar é a nível cantonal.
Quando chega à parte cantonal, você já está a pagar outras taxas, e quando está o processo a nível cantonal, já eles lhe podem chamar para fazer uma entrevista e para ver se você já preenche todos aqueles requisitos. Se tudo estiver bem, você passará para o terceiro patamar. O terceiro patamar é a nível federal e você paga mais umas tantas taxas. Se tudo estiver bem aí a nível da parte federal, porque eles vão analisar tudo, eles vão mandar todo o seu processo para o Ministério da Imigração. E aí é que eles vão dar a naturalização ou não. E aí você paga mais umas tantas taxas. E agora vocês perguntam, e o que é que vai mudar a nível se tivermos a naturalização suíça? Que não temos com o nosso permis. Porque a Suíça, cada lei que sai cá para fora, é o povo que volta ou contra ou a favor. E nessas votações nós não podemos fazer com o permis B nem com o permis C. E com a naturalização podemos fazer. Outra coisa que muda é que se você for homem, tem que prestar serviço militar, porque aqui é obrigatório a partir dos 18 anos. E com o permis C não precisamos de prestar esse serviço. O que também muda e que também já ajuda com o permis C também, a nível de alugar casa, de encontrar trabalho, também a nível dos seguros de carro, com a naturalização é um pouco mais barato, porque eles fazem diferenças. A nível dos impostos, é tudo a mesma coisa com o meu permis C. Acabamos por pagar impostos tal e qual como pagamos com o nosso permis C. Com isto, a Suíça é um dos países com a naturalização mais cara, mais lenta e mais complexa de toda a Europa. E agora, por curiosidade, vou-vos falar uma coisa. Existem localidades na Suíça que há mais de 25 anos não naturalizam ninguém, como Brevina e Neuchâtel e Kanderkrone em Berna. Há mais de 25 anos que não naturalizam ninguém. Também existem aldeias remotas da Suíça, em que a comunidade é fechada, tal e qual como nos outros países, como em Portugal, como na França e Espanha. E nessas aldeias é muito mais difícil obter o passaporte suíço. As maiores naturalizações deram-se nas grandes cidades do país, como Zurique, que naturalizou 17 mil pessoas entre 2011 e 2017. Lausanne naturalizou cerca de 6.019 pessoas. Genebra foram 9.760 e Basileia com 4.975. Muito obrigada por assistirem. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, deixem o vosso like, não se esqueçam de se inscrever, compartilhem com os vossos amigos e familiares e tchau, até ao próximo vídeo.